Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. E hoje nós temos um assunto que as pessoas sonham, né? Todo mundo sonha. Nossa, hoje nós estamos vivendo de sonhos, né? Sempre vivemos de sonhos. Já falou muito de sonho aqui, a gente sonha acordado, sonha dormindo, continuamos com esse problema de interpretação de sonhos, já fizemos muitos programas sobre sonhos, mas não é o tema de hoje, não. Hoje nós vamos falar sobre vida comunitária, como seria, como teria que ser os benefícios de uma vida comunitária, isso que a gente sempre fala, sempre propaga, sempre divulga e fala que é a mudança de consciência. Nós vamos conversar sobre isso e como transformar, olha só, é ousadia, nós somos ousados, né? Eu e meu convidado, vocês vão conhecer daqui a pouco, hein? Novinho esse convidado. A humanidade como uma unidade, né? Um nome, humanidade, uma unidade. Não parece ser a mesma coisa? E é a mesma coisa. É a mesma coisa. É questão de consciência, é questão de visão, é questão de perspectiva, de percepção, que a gente vem falando aqui há anos e anos, e hoje nós vamos tentar tirar, como diz o meu convidado, mais uma casquinha da cebola. Então, deixa eu ver aqui, vamos ver. Pode ser que não tenha sido avisado, não sei, né? A gente liga aí. Seu Jorge? Pode ser que não tenha sido avisado, é uma porra. Ele faz um suspense, né? Os caras, todo mundo faz suspense, por que o Vida Inteligente não vai fazer? Aí a pessoa assim, puxa, quem será hoje? Puxa, mas o Jorge, de novo. Isso já é quase karma, né? Assim, puxa, Vida Inteligente. A maioria quer que você seja toda semana. Gostam, né? Gostam de você. Dizem que a gente faz uma legal. A recíproca é verdadeira. Eu aprendi a gostar de todas as pessoas que a gente conheceu e que a gente não conheceu, e todos aqueles que a gente não virá conhecer, né? Porque quem vivifica e quem dá valor ao que a gente conversa são as pessoas que vão vitalizar o que está gravado, né? Sem essas pessoas, nada disso existiria e não teria também efeito nenhum, né? Não teria efeito nenhum, né? Então, nós somos hoje uma comunidade, né? Somos, e o interessante é isso que eu já falei. Não, todos que assistiram ou uma vez, ou todas as vezes, ou muitas vezes, todas as vezes, né? E gostou, não importa o que seja, né? Daí isso cria uma ligação, né? Estabelece um vínculo, cria uma comunidade com uma função muito específica, né? Então, e o interessante é que eu sempre falei, Jorge, que quando se cria uma egrégora, né? Existe a egrégora, se você tem uma turma, já falei isso aqui outras vezes, se você tem uma turma de beberrão, você vai criar uma egrégora dos beberrões, quando você está num bar ou em algum lugar qualquer, você está assim. Quando você faz uma egrégora religiosa, você cria aquela força, você já está cansado de explicar todos esses anos que a gente está junto, de que o pensamento cria, e a gente cria e tem que alimentar aquilo tudo. Então, quando a gente se reúne aqui no Vida Inteligente, é bacana isso, porque a gente continua alimentando essa egrégora. Essa egrégora, quando a gente sai do ar aqui, ela continua, tá aí. As outras pessoas que assistem, que nos descobrem, né? Isso é muito bacana. E a gente, é óbvio, como nós fazemos parte dessa egrégora, nós recebemos, chama lá o que você quiser, eflúvio, as benesses, as críticas, tudo isso aí nós recebemos. Então é muito legal essa integração, que muitas pessoas, ou a grande maioria, digamos assim, não faz nem ideia de que isso é factível, possível. Então, quando ela encontraria explicação para muitas dos questionamentos que as pessoas têm, né? Então, todos esses encontros que a gente faz aqui, nessas gravações, é um negócio muito legal. Quando a gente tenta transmitir para as pessoas que para nós é um prazer a gente fazer isso, eu, você aqui, quando a gente conversa, né? Então, e quando elas assistem, quando elas nos descobrem, toda semana tem, puxa, outro dia tá mexendo, fui procurar não sei o que, caí em vocês, que bom, e agora eu já estou no 7º ano de vocês, então é bacana. E você sente essa energia das pessoas. Essa pessoa que está te relatando, você sente, você
como você já disse aqui, quando o autor escreve alguma coisa e você se identifica. Então é muito legal isso aqui, muito legal. Porque na escrita fica aprisionada aquele lugar da alma que originou a própria escrita, né? E aí, então, se a pessoa escreve uma coisa sentindo outra, o que está aprisionado na palavra é o que ela está sentindo, né? E então, como os símiles vão se congregar, essa forma de expressar, essa forma de ver e esse acompanhar as conversas, esse tipo de coisa, aí acaba, como você falou, acaba criando um egrégora. O egrégora é um ente vivo como outra coisa qualquer, né? Que assim, ele é engendrado e alimentado como outra qualquer coisa no universo também. Uma planta, um pensamento, uma emoção, um planeta, o próprio universo, tudo igual. Então, essa união que acontece em torno, daí, do caso a gente está falando do programa, né, de assistir, daí cria um sistema de vasocomunicação, né, e aí as pessoas compartilham, mesmo sem se dar conta, as angústias que porventura tenham, né, e a vantagem é que daí, se eu tenho uma angústia, e aí eu tenho uma série de vasos, comunicações assim, com todos os seres que formam a egrégora, daí atenua o impacto, né, dessa angústia, e isso é compartilhado. E da mesma forma é compartilhado qualquer felicidade. Então, todos ficam o tempo inteiro compartilhando angústias e felicidades sem se dar conta, né? E aí isso serve para tecer, para ajustar ainda mais os laços em torno de uma ideia que é essa ideia de compartilhar uma forma de tentar levar a vida de maneira mais leve, mais adequada, né? Então, usando isso como premissa, vamos dizer, o que nós começamos a conversar nessa abertura do nosso programa de hoje, não deixa de ser uma vida comunitária. Nós criando isso aqui, nós temos a nossa comunidade. Mas aí, eu queria conversar em cima disso. Existem muitas comunidades, né, Jorge? Assim, veja que a própria etimologia de comunidade, então, que é conjunto globalmente, né? E munus, que é ocupação, é dever, é carga. Então, idade é qualidade. Então, a comunidade é só o conjunto daquelas pessoas que vivem e que se aproximam baseado nos mesmos interesses, né, nas mesmas regras. Sob esse aspecto, aí a gente está falando do vida inteligente, é 100% uma comunidade, né? É um conjunto de seres, né, que têm os mesmos interesses. Isso é uma comunidade, né? E aí se aplica a qualquer outro ajuntamento, a qualquer outra aglomeração que as pessoas façam ao longo de suas vidas, né, em todos os países, né, todas as nações, e na própria humanidade como um todo, que acaba sendo a primeira comunidade, né? Então, eu considero... Isso tem uma coisa assim que é interessante com relação à humanidade, porque do ponto de vista de etimologia, humanidade é a qualidade daquilo que é humano, né? Sim. Só que o humano vem de humus, que é terra, né? E o sufixo que indica que pertence. Então, humano é a qualidade daquilo que pertence à terra. Então, sob esse aspecto, o mineral é humano, o vegetal é humano, o animal é humano, o homem é humano, os elementais são humanos, os devas são humanos, os deuses são humanos, porque está todo mundo nesse universo que a gente conceitua como se fosse terra, né? Então, esse é que é o conceito verdadeiro de humanidade. Humanidade é tudo aquilo que forma o ambiente humano, não só os seres que têm essa forma antropomorfizada que a gente chama de seres humanos, né? Então, essa é a primeira e grande comunidade, né? Então, como a gente já falou muitas vezes, já fizemos aquela analogia, né, sobre
a mônada, que a mônada se divide em todos nós, né? Sim. Somos parte de um todo, mas até que isso se fixe na nossa cabeça, ou se dê como um verdadeiro entendimento, e não só uma verbalização sem o verdadeiro entendimento. Então, hoje nós vivemos um grande quebra-cabeças, não como para solucionar, não, mas é que somos peças desse grande quebra-cabeças, né? Essas comunidades, tem comunidade de vida inteligente, tem comunidade disso, daquilo. Então, as próprias comunidades, nós vamos entrar também, é infalível a gente não falar sobre sinarquia, que não deixa de ser. É claro. É um modelo, é o modelo, padrão. exatamente, nós vamos a gente entrar nessa. Como é que é? Assim, é o protótipo. É o protótipo para qualquer comunidade e é o modelo sinárquico, não tem a menor dúvida. Então, agora, a pergunta é, para a gente ir conduzindo essa questão, que ela é muito ampla. É bacana, como eu disse no começo, todo mundo que curte vida inteligente sente bem os assuntos, Jorge Grego, o lúdico e patati patatá. Então, bacana. Tem outras comunidades que existem as mesmas coisas. Como, Jorge? Qual é o processo? E por que não deu? Por que ainda não aconteceu, vamos dizer, a grande fusão? Somos bolhas de sabão soltas que, sabe, estão tentando aqui acabar com aquelas arestas, aquelas interligações quando você junta uma com a outra, né? Muitas delas vão se rompendo internamente e vão crescendo e vão tornando uma unidade. Por que nós ainda, em pleno século XXI, numa transformação, num fim de ciclo, como você tanto tem falado todos esses anos, como é que você explica esta, não sei se estou certo ou não, morosidade ou não, porque eu estou falando no tempo terrestre, no conceito de tempo nosso, né? Fora da atemporalidade, fazendo uma conversa bem terrena mesmo, assim, bem quarto sistema, como a gente diz, né? Para a gente daí poder ir para uma coisa mais avançada. Não estaria moroso esse processo? Não, Grego, quer ver, olha só. Primeiro, assim, o que todas as pessoas buscam ao pertencer, ao ir fazer parte de uma comunidade, serem acalentadas, né? Serem recebidas, conseguir desenvolver a sensação de pertencer a alguma coisa, né? Então, cada um tem que ter a sua tribo, né? Ou é a tribo dos que torcem para o mesmo time de futebol, ou a tribo dos que têm o mesmo partido político, ou a tribo dos que são fãs de uma marca de roupa, ou a tribo dos que são fãs de um jogador de futebol, ou a tribo dos que são fãs de um músico. Então, você tem que fazer parte de uma tribo, você precisa se sentir pertencendo a alguma coisa. E aí vem um primeiro elemento de compreensão que a gente pode trazer, é que quando você vai pertencer a uma tribo, um grupo, uma comunidade, né? Vamos chamar uma tribo, né? Então, quando você vai pertencer a uma tribo, o que acontece? Eu pertenço ao grupo, à tribo, dos que gostam, são fãs de uma pessoa que é um esportista, ou futebol, ou tênis, ou vôlei, ou não importa o que seja, né? Quando, então, eu me dedico a gostar daquilo, né? E aí eu acompanho tudo que aquele, né, faz. Me aborreço quando ele faz coisas aborrecíveis, né? Fico feliz quando ele faz coisas felizes. Eu estou compartilhando esse tipo de coisa com todos que estão ligados naquele, né? Então, o que fortalece e o que define o quanto fã uma pessoa é de algo ou alguma coisa, e ser fã é pertencer a uma tribo, é pertencer a uma comunidade, né? O quanto de convulsão astral é gerada. Então, quanto mais emoção é gerada, tipo aquela estratégia, né? Não importa se falem bem ou mal, desde que falem de mim. Então, fica gerando essa convulsão astral, e aquilo ou aquele
fica em evidência o tempo todo e fica sendo vitalizado por aqueles que o amam e por aqueles que o odeiam profundamente e profundamente, não é? Daí o que acontece? Sem que a pessoa se dê conta, o fato dela amar ou odiar aquele ou aquele ator, ou aquele político, não importa o que seja, faz com que se forme uma tribo de odiadores que estão, assim, profundamente ligado à tribo dos amadores daquele sujeito, daquele indivíduo, daquela marca, daquele, não importa o que seja, né? Então, essa sensação de pertencimento, ela acalenta a alma de cada pessoa. Agora, acalenta a alma depende de duas coisas: do tipo de acalento que vem e do tipo de alma que está sendo acalentado. Porque daí, quanto mais bruto, né, quanto mais cristalizado, quanto mais agressivo, quanto mais caótica é a alma de cada um, né, a sensação de pertencimento só vai acontecer quando estiver ligado a um grupo, a uma tribo, a uma comunidade tão ou mais caótica. Tão ou mais caótica. Por assim, se eu faço parte de uma comunidade de anarquistas, né, anarquista no sentido caótico, pandemônio de anarquista, né, que é aquele que daí vai quer destruir, desconstruir, um iconoclasta inconsciente, que assim, a função dele é só quebrar a imagem, né? Então eu preciso criar revolta, eu preciso criar atividade, eu preciso criar agressividade e tal, e aquilo alimenta a massa, e aquilo gera uma sensação de pertencimento, e aquilo consolida a comunidade. Então a comunidade, ela é gerada pelos símiles que existe na alma de cada um que a ela pertence. Quanto mais agitada ela é, e uma alma embrutecida, mais consolidada é essa comunidade. Quanto mais sublimizada é uma alma, quanto mais sutil a atividade, mais concisa, mais coesa essa comunidade. Então, se existe uma comunidade religiosa, né, onde todos são agressivos, o que os une é a agressividade, não a busca pela paz. Tá? Essa que é a mecânica, essa que é a forma, né, com que nascem as comunidades e a razão pela qual as pessoas vão buscar as comunidades. Agora, me diz uma coisa, é uma parte que cabe direitinho aqui. 11 de setembro, tsunami, a morte de Ayrton Senna ou um outro grande fato mundial, né? E essas pessoas todas, de todas as comunidades, elas tomam ciência por qualquer veículo que seja de comunicação. Nesse momento, isso que eu disse há pouco, da bolha do sabão dividida, nesse momento, o que acontece, e o que acontece mostra que é factível essa utopia, entre aspas. Por que as pessoas esquecem diferenças, esquecem dogmas, esquecem preferências, esquecem tudo e se unem nesse momento, seja para vibrar, seja para chorar, seja para... Como é que você explica isso? Nesses eventos, Grego, isso é uma pergunta muito interessante que você coloca, sabe? E é uma chave de compreensão, porque esses eventos mundiais, enaltecidos profundamente pela mídia em todos os continentes, todos os idiomas, né? Não é que ele vai unir as pessoas, ele faz com que as pessoas temporariamente deixem de ser desunidas. Bom, então não é que não se unem, elas deixam de ser desunidas. Interessante isso que você está falando. Lógico, porque cada um cuida, é totalmente diferente. Sem dúvida, cada um cuida do seu próprio mundo, cada um se interessa só pela sua própria comunidade, pelos seus próprios problemas, ou pela sua própria vida, ou pela sua família, ou pela sua cidade, ou pela sua religião, ou pela sua instituição, ou pelo seu país, ou pelo time de futebol, ou pelo partido. Cada um se importa só consigo mesmo na prática, não é? E aí o passo seguinte é se importar com aqueles que estão no entorno de si mesmo, quer dizer, aqueles que fazem parte das comunidades que ele elegeu, comunidade dos tomadores de vinho marca B, comunidades dos tomadores de uísque marca X, comunidades dos comedores de carne do tipo tal, não importa. Mas ele daí só presta atenção a essas comunidades, por quê? Porque é dali que vem a emoção, dali que vem a similitude, é dali que ele se alimenta, é ali que ele alimenta tanto os horrores quanto os amores, as empatias, antipatias, medos e coragens, é sempre dali.
quando acontece um fato desse, né, mundialmente, temporariamente, né, aí a pessoa abandona a própria bolha, né, e vai prestar atenção em alguma coisa, né? Então não é que elas se uniram porque daí morreu o corredor o piloto de automóvel. Não, elas temporariamente deixaram de olhar para os seus próprios umbigos e olharam para alguma coisa externa que, coincidentemente, chamou a atenção de um grande número de pessoas. Então é uma falsa ilusão de união. Isso não é união. Não, não tem progresso nenhum esses fatos, nenhum, então? isso é uma não desunião temporária, é diferente de união. Puxa. É o conceito de guerra e o conceito de paz, né? Se você vive baseado em guerra, né? Se vis pacem para bellum, que é uma frase estúpida, né? Se vis pacem para bellum, se queres a paz, prepara-te para a guerra, que é o que move esses militaristas, esses beligerantes, esses agressivos, esses ignorantes de maneira geral, ignorante no sentido ruim da palavra, sim, né? Então, se vis pacem para bellum, se queres a paz, se prepara para a guerra. Né? E aí a paz, para esses, é só o intervalo entre duas guerras, não é paz. É como era a paz romana, Pax Romana, né? Pax Romana era imposta pela espada. Isso não é paz, né? A paz é aquilo que existe permanentemente e que raras vezes tem seu equilíbrio quebrado, pontualmente, quando há um atrito entre seres humanos. Aquilo acontece por um determinado tempo e a paz volta a reinar. Só que esse mundo inexiste hoje no ciclo que o pessoal vive, que é o ciclo passado. Esse conceito é conceito de novo ciclo, que é um ciclo de paz, né? Paz, amor, sabedoria, né? E aí, se houver atrito, é temporário, pontual, não é? É difícil de abordagem. Então, nesses casos, e além do mais, é o seguinte, o que vai fazer com que essas bolhas sejam rompidas, né? Assim, todos prestem atenção a uma coisa única no mundo inteiro e crie temporariamente uma comunidade, geralmente é uma coisa tão densa quanto morreu alguém, um acidente, aconteceu um acidente, né? Aí como é uma coisa densa e ela pega as bolhas de todo mundo, né? E quem vive nesse mundo, né? Pela parte de baixo, que é a parte mais, que consome mais energia, ela entra pela parte de baixo na alma de cada um, né? E se propaga e causa um torvelinho, e aí os meios de comunicação se aproveitam disso, e aí passam semanas e semanas e semanas dando detalhes e reprisando e revivendo e contando das dores de cada um envolvido, dos vizinhos de cada um envolvido, do cachorro que ficou órfão, da pessoa que não sei o que e tal, e vão exploram. E sabe por quê? Porque no momento em que a pessoa sai da sua própria bolha, ela está mais protegida ainda, e ela está à mercê do todo, do entorno, né? E aquele ponto onde ela foi tocada, que assim, aquilo que a fez sair da sua própria bolha e prestar atenção em uma desgraça comum, né? Um evento assim de dor global, aquilo assim, deixa de ser um muro impenetrável à sua alma e passa a ser um ponto onde qualquer uma dor semelhante passa a entrar. Então, quanto mais as pessoas se ligam e se envolvem nessas comoções globais, mais fragilizadas elas ficam, né? A ponto de daí pertencerem a subcomunidades dos que vão chorar a vida inteira por conta daquilo que lhe foi induzido. É altamente destrutivo. Altamente destrutivo. Você me chamou a atenção quando você disse que não tem valor nenhum isso, né? Que eu achava que era... Não, nenhum. Era uma experiência. Então, me diz uma coisa. Hoje, por exemplo, vamos simular uma situação que todo cristão sonha, né? A maioria dos cristãos aí, a volta de Jesus, né? De repente, então, Jesus volta do jeito que está escrito, do jeito que foi divulgado, trombetas, anjos, isso aqui. De repente, todo mundo sai das suas bolhas, como dissemos aqui, e aí todo mundo vira santo, todo mundo fica bonzinho, tudo isso aqui. Quer dizer, essa união, então, não vale absolutamente nada. Zero, nada. Sabe por quê? Olha, é interessante a gente falar isso sabe aqui. Por quê? Bom, então, por exemplo... Gostem ou não gostem, né? Ué, fazer o quê?
Quando você fala de religião, então, o catolicismo ele deixou de ser uma religião das catacumbas romanas para ser uma política de Estado, uma estratégia de Estado, virou a religião romana, né? E aí, assim, então eu acredito em determinada coisa religiosa. Então, vamos supor, eu sou católico, ou neopentecostal, ou judeu, ou sufi, ou muçulmano, ou não importa, né? Ou sigo uma matriz africana, não importa o que seja. E aí eu sou, sabe, um pandemônio ambulante, né? Mas eu digo que eu pratico a minha religião e ainda brigo com você porque a minha comunidade, onde tem o meu Deus, que é perfeito, ele é muito melhor do que a tua comunidade, que tem o teu Deus, que é imperfeito. Por quê? Porque só o meu é perfeito. O teu é imperfeito. Então eu brigo contigo o tempo inteiro, e aí teu país é meu inimigo, todas as pessoas que praticam a tua religião são meus inimigos. Então eu induzo, né, briga entre deuses, né, dentro da minha própria alma, mas me considero perfeito e acabado, né? E aí você acha que pelo fato de vir alguém antropomorfizado e falar assim, olha, eu sou o Deus que você sempre esperou, aí a pessoa vai deixar de ser tudo aquilo que ela era e vai se transformar em um santo? E onde é que vai aquele lastro? Pois é. E isso não existe, isso é uma falsidade. É como a morte, né? Então, a pessoa, assim, o cara era uma peste. O cara era uma peste. Lesa a humanidade, lesa a divindade, lesa a evolução, não sei o que e tal, prejudicou a si mesmo, a família, a cidade, o país e tal. A pessoa morreu. O cara, não, Sua Excelência era um santo, né? Era muito bondoso. Mentira! Né? E a morte, ela não transforma ninguém nem em bem, nem em mal, né? Nem em melhor, nem em pior. Ela só faz com que a pessoa não tenha temporariamente o corpo físico para tentar resolver as porcarias que fez, né? As religiões é a mesma coisa. Então, você acha que daí... E isso aí se aplica... Vamos pegar o Oriente, né? Então, Buda, Maitreya Buda, né? Vamos supor que Maitreya Buda estivesse antropomorfizado, já tivesse nascido. Vamos supor que Maitreya Buda estivesse agindo na superfície da Terra para criar um mundo de paz, amor, sabedoria, né? E a humanidade, de maneira geral, assim, se quebrando, se odiando, cada um na sua própria comunidade, vendo o outro como inimigo, porque o outro disputa as coisas que ele tem, porque é isso que é a humanidade hoje. Daí, então, Maitreya vai amanhã numa rede de TV e fala assim, eu sou o Buda. Todas as religiões vão cair de pau em cima, né, usando o bom português, né? Por quê? Porque, não, esse é o Buda daquela religião, da outra. A minha só se for Jesus, a minha só se for não sei o quê, a minha tem que vir. Eu acredito em disco voador, tem que vir um ser de Vênus aqui e tal. Né? E daí você vai fingir que mudou completamente por causa de fator externo? Não. Se você realmente professasse aquilo que a tua comunidade diz, em termos de uma religião, e se fosse uma religião no sentido de religare, religas, religare, que é ligar o homem à sua própria essência, a presença antropomorfizada da divindade seria um complemento a um estado de paz e consciência que eu já experiencio hoje, porque não tem magia. Então, as comunidades, de maneira geral, e quando acontece uma coisa assim, uma comoção mundial, né, ou é por interesse, como, por exemplo, em grego, você está dirigindo, né, e aí de repente forma uma super fila, né, e aí você fica meia hora, 1 hora, 2 horas na fila, daí você vai passar pela razão da fila, um acidente, todo mundo diminui para ver se consegue enxergar o acidentado, os detalhes, o sangue, e ainda vai e bate foto ou filma para rapidamente compartilhar no seu perfil social, para que haja uma porção de visualizações, e aquilo é propagado. É o caos, assim, o sublime caos da ignorância, né? E aí, então, assim, que o fato de daí a pessoa ter diminuído para ver o acidente, todo mundo diminuiu, e depois todo mundo comentou aquele acidente por semanas, né? Transformou aquelas pessoas em melhores ou piores? Nada. Sabe o que fez?
fez com que daí ela se ligasse a todos que sentem prazer em ver esse tipo de detalhe. Ela passa a fazer parte de uma comunidade que a consome. Por quê? E aí tem uma outra chave, um outro elemento para pensar, que é o seguinte: ninguém consegue fazer parte de um clube sem pagar. Há um custo. Há um custo. Qualquer comunidade que você faça, há um custo vital para pertencer a essa comunidade. Por quê? Porque você tem que fazer cópia dos valores daquela comunidade. Essa cópia, ela é construída na tua própria alma e tem que ser alimentada na tua alma. Então, tudo que você gosta, tudo que você admira, tudo que você torce, tudo que você espera, não importa quais sejam os teus desejos, os teus valores, como é que você norteia a tua vida, tudo isso é baseado em cópias das coisas externas que você fez na tua alma. E como é que eu alimento uma cópia de alguma coisa na minha própria alma? Às custas da minha vida. Então, quanto mais desprotegido eu estou pelo não exercício da vontade, quanto mais ao sabor dos ventos dos desejos dos outros eu estou, quanto mais ao sabor dos ventos dos meus próprios desejos inconscientes eu estou, maior é a quantidade de vitalidade que meu corpo tem que despender para manter aquele castelo infernal em pé. Aí, alguém assiste nosso programa agora, isso que nós estamos gravando aqui, e vai lá que tem alguns sempre que aparecem e dão a sua opinião, né? Divergente da dos demais, mas ela é sempre bem-vinda. Faz parte. E pergunta assim pra gente assim: e aí, Jorge Eustáquio, o que vocês estão fazendo aí com vida inteligente? Né? Que contribuição vocês estão dando? Ou então, a escola iniciática à qual vocês pertencem, que ela faz? O que ela diferencia? O que o programa e a escola de iniciação é diferente de todas as outras, vamos dizer, comunidades? E no que elas contribuem para que se atinja um dia o objetivo do tema desse nosso programa, que seria chegarmos a uma unidade, vamos dizer. O Vida Inteligente, o que essas nossas conversas contribuem, ou a gente espera que contribua? Primeiro, que a gente não quer ensinar nada para ninguém. Não. Segundo, que a gente não tem verdade nenhuma a compartilhar, a não ser a nossa própria verdade. Sim. Né? E a tua verdade não é a minha. Por quê? Porque você tem que construir uma cópia e aceitar aquilo como se fosse uma verdade para você, né? Então, o que a gente compartilha são pontos de vista e verdades próprias, né? Baseado na caminhada de vida de cada um, e coloca sobre a mesa à disposição de quem possa achar que aquilo pode servir como alimento ou não, para mudar ou para compreender sua própria vida. Por exemplo, uma utilidade, essa compreensão da mecânica das comunidades e como isso é pernicioso, como isso causa mal à humanidade e a cada um de nós, isso em si é uma coisa satisfatória, caso a pessoa compreenda. Vai colocar em prática? Não sei, isso implica uma transformação muito grande na vida de cada um. Né? Então, em que contribui? Em nada. Nós oferecemos coisas que, caso você as aceite, caso você as compreenda, você é que vai contribuir para consigo mesmo. Nós não. Não tem como. Porque senão era só a gente abrir a cabeça de cada um e colocar um aspecto da verdade ali, da nossa verdade, né? E pronto, o mandato estava resolvido. Né? Com relação à instituição da qual a gente faz parte, a mesma coisa. Não importa o quão excelso seja o conteúdo que ali é colocado à disposição de quem resolver seguir e trilhar esse caminho, né, que a gente considera como o caminho do bem, do bom e do belo, né, se a pessoa que vai olhar para esse caminho vai falar assim: puxa, mas eu gosto de carne mal passada e você está me oferecendo arroz com lentilha. Eu disse: mas é o que eu tenho para oferecer, arroz com lentilha. Então faz o seguinte: come carne mal passada até que você vá à exaustão, até que todos os teus desejos sejam satisfeitos, né? E aí então um dia você vê que é possível começar a comer carne e também começar a comer arroz com lentilha. E um dia você fala assim: puxa, mas eu consigo comer carne só uma vez por semana. Puxa, mas agora eu não vou mais comer. E isso é possível? Dependendo do quê?
do teu perfil de pessoa. Pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que comer carne torne você muito mais útil à humanidade do que eu que só como arroz com lentilha. Né? A grande diferença é que, assim, é que nós não queremos impor nada para ninguém. Sabe? A gente oferece a instituição da qual a gente faz parte, que é uma comunidade, nós oferecemos, né, as coisas, o conhecimento a todos, né, de uma maneira assim, completamente ética, né? A gente coloca à disposição para que a própria pessoa venha e deslinde. Ninguém vai receber papinha, né? Vai ter que plantar, vai depois colher. Então toda a comunidade funciona assim, né? Ela tem alguma coisa para compartilhar, e quem está naquele entorno, quem está circunscrito naquele egrégora, compartilha e gera interações assim, em um fluxo permanente. Né? E a gente tem que levar em consideração assim, quando eu vou ser atraído para uma religião, para uma instituição, para uma comunidade, para uma torcida organizada de um time de futebol, para a turma que vai fazer o happy hour e toma sempre esse tipo de uísque, não importa o que seja, é porque alguma coisa naquela comunidade me atraiu. E você já viu alguma coisa atrair nada? Não. Alguma coisa, né, vai atrair uma outra coisa que seja semelhante. Então, em mim tem que haver um desejo, tem que haver alguma coisa, por menor que seja, que faça com que eu olhe para aquela comunidade, com que eu me aproxime, comece a vivenciar e pá, me entrelaço 100% naquela comunidade. Por quê? Porque aquilo já estava em mim. O pertencimento de cada um a uma comunidade é a exata relação, né, do peregrino com o caminho. A comunidade só existe porque os indivíduos a formam. Quando não tiver mais nenhum indivíduo, ela deixou de existir. O caminho só existe por quê? Porque as pessoas percorrem. Senão, a floresta toma conta, deixa de existir. Né? E por que eu escolho esse caminho? Porque eu acho que ali é um bom caminho para mim. E por que é um bom? Porque tem sombra, porque tem flores, porque tem árvore, porque não sei o quê, porque eu quero isso, quero aquilo. Alguma coisa me move. Uma comunidade da mesma forma. A questão, Grego, é que assim, e é isso que daí é a incompreensão com relação ao próprio conceito de comunidade, é que eu acho que daí, então, só são meus amigos, só são dignos de respeito, só são meus irmãos, só são cidadãos, não importa qual qualificativo que eu queira dar, aqueles que fazem parte das minhas comunidades. Tudo que estiver fora das bolhas às quais eu frequento, né, ou são inimigos ou estão errados. Né? Aí, se eu torço para o time A, você torce para o time B, você é meu inimigo. Né? Não importa qual é o nível de inimizade, que vai desde o lazer à agressividade física. Né? Se você pertence a uma religião que não é minha, né, então o meu Deus é bom, você é meu inimigo mortal, porque eu preciso impor a você a minha fé. A ferro e fogo, ao fio da espada. Né? Ou então, eu pertenço a uma instituição filosófica, ou pertenço a uma outra instituição filosófica, né, você é meu inimigo porque você persegue, você pratica o erro, a falha, né, e a minha é que é a perfeita. Não. E aí o que faz? Aí torna os seres humanos, né, assim, em grandes conglomerados de individualistas, onde cada um só cuida de si mesmo e o outro é um inimigo que coloca em risco, desde o seu lugar na fila da padaria até um lugar ao sol, até um lugar no céu. Né? Quando na verdade, né, poderiam existir comunidades, mas comunidades permeáveis, onde cada um respeitasse a outra comunidade, respeitasse o outro. Porque a gente pensa assim, puxa, mas eu sigo uma escola de filosofia que vem desde não sei o que, quantas centenas de milhares. Tudo bem, problema é meu. Né? Porque então eu conheço os mistérios. Problema é meu. Né? Aí digo assim, puxa, mas daí ele segue uma religião, ele segue uma escola, e os caras ainda estão ligados, né, no fanatismo, na mística devocional, ainda estão ligados, né, num conhecimento que está completamente errado há milhares e milhares e milhares de anos. Pode ser. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que aquilo que eu acredito seja de alguma forma lúdico o suficiente para ser atraente,
para que pelo menos um daquela outra comunidade preste atenção, porque em fazendo isso, aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho na minha comunidade, ele vai calmamente transbordar para outra, transformando um indivíduo, ou dois, ou três, ou todos, não importa. Mas enquanto isso não acontece, eu faço o quê? Eu respeito completamente aquela comunidade, porque aqueles seres humanos, eles estão doando a própria vida para pertencer àquilo, para praticar aquilo, nem que seja o ódio mais profundo. Você tem uma comunidade de fascistas, e nele tem uma densidade kármica, um lastro tão grande, uma alma tão convulsionada, que ele só se sente bem, né, em um grupo que vive de agressões. Tem um grupo que propaga mentiras de maneira consciente na internet e confia não importa qual. Inclusive esse eu tenho que respeitar porque ele tem uma alma tão degradada que ele vive e usufrui a mentira, praticando lesa a evolução, lesa a pátria, lesa a humanidade, lesa tudo. E eu tenho que fazer o quê? Esperar que um dia ele se torne uma pessoa boa. Porque se eu vou odiá-lo, vamos assim, eu tenho uma comunidade de bem, né? E eu tenho a comunidade daqueles que praticam tudo que é coisa errada, que merecem ser odiados. Se o cara merece ser odiado, se a outra pessoa merece ser odiada, o que eu vou fazer? Naturalmente eu vou odiar, né? Só que para eu odiar alguém, então eu estou no céu. Por exemplo, aquele que pratica coisas odiáveis está no inferno. Por exemplo, supondo que existisse céu e inferno, que não existe, né? Então daí eu lá do meu céu, né, eu disse, puxa, mas aquele pratica o mal, atrapalha, não sei o que e tal, né, antipatia, ojeriza, não sei o que e tal, né, aí eu começo a odiá-lo, né? Não tem como o ódio existir no céu onde eu penso estar. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me deslocar de onde estou e ir para um terreno intermediário, né, onde possa existir o ódio a alguém. Eu já não estou mais no lugar que eu estava antes. E eu continuo a acompanhar o que aquela comunidade faz, né? E começo a odiar em detalhes cada um deles. Odiar em detalhes cada ato. O que acontece? Eu me aproximo mais ainda. Chega um ponto em que a comunidade está aqui, né? E eu estou aqui, ó, encostado pro lado de fora da janela, né? Usufruindo todos os ódios possíveis de serem sentidos, porque eu os odeio profundamente. Qual é a diferença entre eu e a comunidade com a qual eu tenho ódio? Nenhuma, zero, sou exatamente igual. Só que eles sabem que são assim, né? E ainda se divertem sendo assim, né? Eu minto para mim mesmo que sou assim e faço de conta que não sou, então eu sou tão odiador quanto, né? E revoltado comigo mesmo. Eu sou pior do que os próprios. Ô Jorge, você sabe que eu já venho falando há tempo, todo esse tempo que a gente tá junto, todo mundo sabe do meu bom ceticismo no que concerne a como é que se diz? Um regime, vamos chamar assim, um regime sinárquico no mundo. O que nós estamos conversando aqui hoje é uma prova, vamos dizer, do quão distante, não é impossibilidade, que não existe o impossível, né? O quão distante nós estamos disso e as tentativas pregressas disso, de tempos que o ser humano não tinha todas as tecnologias, essas rapidez de informação, essa instantaneidade, vamos chamar assim, já não se conseguiu isso. Então, essa semana aqui ainda me veio na cabeça de novo, né? Quem sabe eu faço uma comunidade virtual, Escola Sinárquica Henrique José de Souza. Não sei, vamos ver. Eu gostaria de fazer parte. Não, sem dúvida, porque eu queria montar, eu não estou brincando não, eu queria montar um currículo docente, né? Um currículo docente. E o que tem numa escola sinárquica? Quais seriam as matérias? O que as pessoas... O que seria ensinado para as pessoas, né? Eu sei. Então, ótimo, então pode começar. No ar aqui, eu já estou te convocando aqui. Fazer um programa do que seria como é que se diz? O conteúdo da formação. Então, porque primeiro você tem que conscientizar as pessoas para depois implantar alguma coisa, né? Tanto é que qualquer construção se faz um projeto antes, né? Mas você quer ver a primeira mudança de conceito, né? Ou
paradigma, que é a palavra que as pessoas gostam muito de falar, né? O primeiro conceito de paradigma, o primeiro mudança de paradigma é que assim, a sinarquia, ela não é um modelo social imposto, né? A sinarquia, ela é um modelo social que ela eclode a partir do estado de consciência de cada um, né? Então, você quer ver, hoje, a gente pode dizer, hoje, no mundo, qual é a primeira escola que está preparando os seres humanos, né, a humanidade, para o ambiente sinárquico? Qual é a primeira escola que prepara os seres humanos, a humanidade de maneira geral, para viver esse novo ciclo? Essa a qual você pertence. Por quê? Porque para que a sinarquia seja compreendida, para que ela seja vivenciada, a alfabetização é a iniciação. Então, quando se falou, há alguns anos atrás, né, em se criar um partido para que fosse professada uma política sinárquica, coisa assim, né, e eu escrevi os parâmetros, primeiríssima coisa, o indivíduo quer ser candidato a vereador por um partido sinárquico, né? Esquece tudo que você pensa assim, não é porque daí ele ele é conhecido porque ele trabalha na farmácia há 50 anos, ou porque então uma comunidade não sei o que vai dar apoio. Não. Você quer ser candidato a vereador? Então vem cá. Você vai ser analisado, você vai ser testado, e você vai ser preparado, e você vai estudar desde a lei orgânica do município até as coisas que são necessárias compreender para você pensar que pode representar alguém. Depois de 2 anos de estudo, então ele estaria apto a ser candidato a alguma coisa, representando um modelo sinárquico. Então ele conseguiu, depois de um tempo, foi lá, agora eu quero ser deputado. Você quer ser deputado? Então, muito bem. Vem cá. Novamente, senta e vai estudar as leis humanas, vai estudar e vai ter essa disciplina, você vai ser formado, você vai ser instruído, capacitado, e depois vai ser avaliado em você, estando apto, então você pode vir a ser, um candidato. E assim, e aí o que você faz? Você faz com que toda a comunidade sinárquica tenha estado de consciência e que os representantes dessa comunidade sinárquica realmente representem a comunidade, porque senão é uma farsa, é uma falsa representação ou uma farsa. Então, esse é o primeiro modelo, a primeira escola sinárquica é uma escola de iniciação, não é uma escola de alfabetização. Entende? E aí, você sabe assim, o conceito de cidade, né? Então, cidade vem de civitas, né? E o civis, né? Civis era o cidadão romano, então civis é aquele que tem direito. Então, o que é a cidade? Cidade é o aglomerado daqueles que têm qualidade de cidadãos, que têm direitos políticos, né? E era o Peregrine era estrangeiro, ele morava na cidade, mas não compunha a cidade e não era cidadão, né? Então, o problema que nós temos hoje, com relação ao modelo sinárquico, com relação à convivência em comunidades próprias de cada um, a dificuldade em ver a humanidade como se fosse uma comunidade, né, uma coisa unificada, é que nós consideramos o outro sempre como se fosse um peregrine, sempre como se fosse um estrangeiro, porque ele não tem tantos direitos quanto eu tenho. Por quê? Porque o direito na fila é meu, né? O direito ao sol é meu, porque o melhor emprego é para mim, porque a melhor saúde é para mim, porque eu desejo, eu quero para mim, porque eu... Aí quando eu disse, não, mas eu não peço só para mim, eu peço para minha família, aí eu quero saúde, não sei o que e tal, para minha família. Mas eu não peço só para minha família, eu também quero para aqueles que são meus amigos. Então, eu sempre vou fazer com que os que me importam sejam cidadãos, quer dizer, eu quero tudo para eles, todos os direitos, né? E todos os outros para mim são estrangeiros, eu não ligo a mínima. Não ligo a mínima. E o estrangeiro pode ser o vizinho, pode ser aquele que está lá na rua agora
passando frio porque não tem onde dormir nem o que comer, né? Ou pode ser aquelas crianças que aos milhares estão em uma zona de guerra e ninguém se importa, né? E eu estou preocupado em quando eu vou fazer de novo a minha viagem, né, para um país estrangeiro, porque eu quero comprar uma traquinagem tecnológica nova. Né? Então, aí então eu considero, com exceção daqueles que pertencem à minha comunidade, todo o resto da humanidade para mim é estrangeiro. Né? É peregrine, só eu sou cidadão. Ah, eu sou cidadão do mundo. Ah, muito bem, parabéns. Então você tem todos os direitos de ser um cidadão do mundo. Até porque antes, mundos era o que representava o universo, né? O conceito do universo é só aquele uno que não se desdobra, né? Então, muito bem, você é o cidadão do mundo, né? E os outros? Ah, cada um por si, Deus por todos, né? Que é o máximo, né? É o máximo da expressão contrária a um mundo sinárquico. Cada um por si e Deus por todos. Não é cada um por si, né? É cada um por todos, né? Dentro do o um no todo e o todo no um, né? Se não for assim, o conceito de comunidade, aí o que se pensa assim, aí se não vou fazer uma comunidade ser uma coisa idílica, né? Eu vou me afastar do meio social conturbado, né? E vou fundar uma comunidade assim, totalmente idílica, perfeita e acabada lá no meio da floresta, porque eu não quero ter contato com ninguém que seja impuro. Qual é que é o resultado que você vai gerar para a humanidade? Nenhum. Porque você deveria, então, ao invés de ficar 100% puro, né, fique 10% puro, mas pega esses 10% e reparta com a humanidade para construir uma comunidade. Não é construir uma comunidade só para você proteger. Vamos construir uma comunidade e fazer os nossos bunkers aqui, armazenar nossa comida e tal, viver isolado, porque... Né, só que daí quando a pessoa vive isolada no meio da floresta, a diferença é só geográfica. Por quê? Porque cada um já vive isolado na sua própria casa. Cada um já vive isolado no seu próprio emprego, na sua própria religião, na sua própria instituição, na sua própria cidade, no seu próprio país. Sempre o outro é estrangeiro, sempre outro estrangeiro. E o conceito de contrato social grego, o conceito de comunidade, ele acontece assim... vamos imaginar que cada um vive por conta própria na savana africana, né? E aí, então, todo mundo está à mercê dos animais do reino animal, né? Porque tem muito humano que se comporta muito pior do que os seres do reino animal, né? Então, todos estão à mercê dos animais. Então, para se proteger, eles se unem. Então, o que leva esses seres humanos a se protegerem, a se unirem em comunidade? O medo de um inimigo comum. Então, como nós estamos separados e tem um inimigo que pode atacar nós todos, vamos nos unir, para quê? Para que juntos nós possamos ficar fortes para fazer frente aos inimigos. Outro grande erro de formação de comunidade, quando diz assim, vamos então fazer uma comunidade perfeita e acabada, com conhecimento profundo e tal, para quê? Para a gente combater a ignorância, combater aqueles que querem destruir a humanidade. Não, se você vai fazer alguma coisa para combater alguém, isso em si já não contribui nada para a humanidade. Né? Então o medo é o que move a formação primária desses aglomerados humanos. Né? Só que acontece o seguinte, então todo mundo se une, né? E o inimigo sempre está fora, sempre está fora. Quando o inimigo de fora ele deixa de existir, e aí a vida começa a se transformar em rotina, o que acontece? Aí as pessoas dentro da comunidade começam a ver o outro como seu inimigo. Como não tem um grande inimigo fora, eu arrumo pequenos inimigos dentro da minha própria comunidade e vou levando aquela coisa assim. Isso é o conceito de pandemônio social. Nós vivemos hoje um pandemônio social. Né? Onde, na verdade, ninguém se importa com ninguém. E buscamos comunidades, microcomunidades, para ter uma sensação de segurança e uma sensação de pertencimento em detrimento aos, assim, o bairro, né? A cidade. Né? Aí, então, cidade vem do cidadão, né?
E a raiz de civis, que é o cidadão, do proto-indo-europeu é kei, K-E-I, né, que significa fincar raiz, né? Você pega uma cidade, né? Aí fala assim, onde é que você mora na cidade? Eu moro lá naquele bairro nobre. Então existe bairros para nobres, né? E existe bairros para outros seres, e existe... Então, essa segmentação. As próprias cidades são segmentadas, né? São em microcomunidades, né? Ainda é sustentada pelo medo, pelo separacionismo, pelo segregacionismo, essas coisas todas assim. A questão, Grego, é que enquanto cada um de nós não transformar a própria alma em uma comunidade, eu não consigo conviver em uma outra comunidade. Por quê? Porque se em minha alma eu tenho aqueles que eu amo e aqueles que eu odeio, aqueles que eu tenho simpatia, aqueles que eu tenho antipatia, aqueles que eu quero sublimar e aqueles que eu quero destruir, aqueles que eu considero sábio, aqueles que eu considero ignorante. Então, na minha própria alma eu criei uma segmentação, criei várias comunidades, né? E aí, dependendo da hora em que essa comunidade toma voz, eu sou o quê? Eu sou um amador, ou sou um odiador, eu sou um pacifista, eu sou um beligerante, eu falo a verdade, eu minto, eu sou pacífico, eu sou agressivo. Então, na verdade, o que é? Uma alma que é um mundo de bárbaros. E você vê de onde vem o termo bárbaro, né? Que os gregos só consideravam cidadãos aquele que falasse Perfeito. grego, né? E o que não falava grego, falava era bar, né? Que assim, assim incompreensível. Bárbaro, né? Então, às vezes, na alma de cada ser humano, é um bando de bárbaros, porque várias comunidades, cada uma com interesse, cada um com desejo, conglomerados de desejos independentes, unidos temporariamente só para tentar conseguir se alimentar, só que cada um fala um idioma diferente. Um conjunto de bárbaros, cada um com um idioma diferente. Eu tenho dentro da minha alma o quê? Uma torre de Babel. Babel no sentido de pandemon, né? Que assim, lugar de todos os demônios, e não de Babel, que é a casa de Deus. Então, seria um panteão, né? Lugar de todos os deuses. E aí, essa Babel na alma, né, faz com que assim, o conjunto de almas em estados caóticos se unam, formando microcomunidades baseadas em desejos em estados caóticos, que são reflexos hoje do quê? Do separativismo, da discriminação na qual está afogada a humanidade que vive no ciclo que já acabou. Para nossa sorte, para a alegria dos céus, né? Então, essa é uma realidade que ela está em processo de desvitalização, porque a raiz que anima esse tipo de coisa, ela está deixando de existir. E nós vamos existir em um mundo unificado, baseado no bem, no bom e no belo, onde seja propagada a paz, o amor, sabedoria, e aí realmente a divindade antropomorfizada estruture socialmente a raça humana, o povo humano, o gênero humano, os humanos, né, em um modelo sinárquico, que é aquele modelo onde, então, o estado de consciência é que determina a atividade de cada um e todos usufruem permanentemente de uma felicidade consciente. Perfeito, olha. Hoje estão ensinando a hora. Hoje fica instituído o Natal da sinarquia, vamos dizer. O rio, você sabe como é que nasce o rio Amazonas? É um filetinho de água lá no escafundó do Peru. E ele se transforma no maior rio do mundo, de água, de potência de água. Então é assim. Hoje eu gostei da forma que você abordou, da forma que nós abordamos a questão. Fica mais pé no chão, vamos chamar de pé no chão. Eu falei de quarto sistema no começo do programa. Uhum. Fica muito mais pé no chão a proposta da sinarquia, do jeito que nós abordamos hoje. Você foi muito feliz nessa abordagem. Sai daquela, como é que se diz? Empolgação que parece o Aladim que nós falamos aí do programa anterior. Mas assim, e cai para uma realidade factível, sabe? Você que sabe, é começar, assim, começar pelo pequeno, com um riachozinho.
Você sabe né? E que aí vai. eu não me considero empolgado, né, com nada, eu sou realista, né? Só que a realidade que eu vivo, ela é tão empolgante que eu, sendo realista, parece Sim. que eu sou empolgado, mas não, né? Não, É, eu concordo. e você sabe que daí a solução para um modelo sinárquico é a educação, é a iniciação. Por assim, em um modelo sinárquico, aí então vai ser colocado para a escolha assim, dos que regem as cidades, os estados, os países, as confederações de países, porque o modelo sinárquico, assim, o mundo é dividido em confederações e unidades e tal, né? Mas você sabe de qual é o conselho que referenda a escolha de cada dirigente, não importa se ele vai ser o equivalente a um prefeito, a um governador, a um governador de continente, não importa o que seja, sabe qual é o conselho que referenda, né, qualquer escolha daquele que vai dirigir, né, os povos, e ainda partindo do princípio obrigatório de que todo aquele que se propõe a dirigir, né, ele tem que ser um iniciado, né? O conselho é o conselho de educadores, o Perfeito. conselho de professores, né? Ele é superior a qualquer órgão em estrutura sinárquica, podendo destituir um prefeito, um governador, um presidente ou um presidente de confederação, não importa o que seja, imediatamente. Imediatamente. Tal o valor da educação, por quê? Porque a educação e a iniciação é um aspecto da educação, ou a educação é um aspecto da iniciação, ela é aquilo que liberta o ser humano daquele estado que lhe impede de viver no mundo que ele tem integral direito, que é o mundo de paz, amor e sabedoria, né? E quem o impede é a ignorância, no sentido de desconhecer. Então, eu acho que a sinarquia ela é completamente possível, né? E eu espero, ainda antes de terminar essa minha fase de trabalho, eu poder viver em um mundo sinárquico aqui em cima, porque lá embaixo todo mundo já vive. Então, como você vai participar da escola, então já está aí. Em breve vão abrir as inscrições gratuitas, e o melhor de tudo, gratuitos, tá certo? Aguardem que eu não sou de jogar conversa fora, não, vocês sabem. Então é isso aí. Jorge, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado, gostei muito. Obrigado. Gostei muito. É uma felicidade poder conversar com você, conversar com vocês e conversar sobre esses assuntos. Né? Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Já vai dar o que pensar. É isso aí. Assim, a gente, o Grego, assim, talvez a gente conseguisse melhorar o mundo se a gente deixasse de considerar o outro como estrangeiro, né? Até aquela expressão maia em la né? Eu sou o outro, você eu sou o outro, você, que é o tatuã assim, né? Eu sou ele, ou se quiser, uma frase trazida pelo professor Henrique José de Souza, fundador do Sociedade Brasileira de Obiose, e daí em um outro idioma, que não é o caso citar, que é o Atiniatiniatá, que é o uno todo nunca, assim, nós somos uma unidade. Perfeito. Né? Na humanidade não existe estrangeiro. Tá certo? É como se o polegar considerasse o mindinho como estrangeiro. Assim, então, o que separa isso daqui é a ignorância dele ver que, na verdade, ele está na mesma mão, né? E ele é só oposição concreta ao mindinho, só mais nada. Né? Respeitar o caminho de cada um, Grego. Respeitar o caminho de cada um. Né? Obrigado, um abração para todo mundo. Fiquem bem, fiquem em paz. Um abração para você também, Grego. Obrigado. Até o próximo. Tchau. Gente, que bom, hein? Belo programa, hein? Nossa, gostei muito. Dá o que pensar, já vamos botar mãos à obra, né? Mãos à obra. Vem aí, aguardem. Gente, tudo de bom, fraterno abraço, feliz sempre. Tchau.